Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bianca e hoje eu estarei aqui conversando um pouquinho com vocês sobre a disciplina de Direito Ambiental. Bom, vamos dar início à nossa aula ao vivo. Eu sou engenheira agrônoma, atualmente sou professora no ensino superior, no caso professora de vocês, e também atuo na perícia judicial no campo de agrárias, que envolve muito o meio ambiental, e por isso eu optei por estar aqui explicando um pouquinho a vocês sobre essa disciplina. Bom, vamos lá. O que é o meio ambiente? Segundo o artigo 3º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, podemos definir meio ambiente como um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Preservar o meio ambiente é fundamental, afinal, é nele que estão os recursos naturais necessários para a nossa sobrevivência, como a água, alimentos e matérias-primas. Sem esses recursos, todas as formas de vida do planeta poderão acabar. Bom, nós sabemos aí que hoje em dia preservar o meio ambiente é praticamente uma prova de amor ao seu próximo. Então, por questão de vidas futuras, precisamos sempre estar atentos à preservação do nosso meio ambiente, precaução mediante o nosso meio ambiente. Vamos classificar o nosso meio ambiente. Segundo a doutrina jurídica, ele é dividido em 4 pontos: o meio ambiente natural, o meio ambiente artificial, o meio ambiente cultural e também o meio ambiente do trabalho. O meio ambiente natural ou físico, ele é constituído pelo solo, a água, o ar atmosférico, a flora e a fauna. E dentro da proteção constitucional, artigo 225, e no primeiro parágrafo, inciso 1, 3 e 4, de forma imediata e de proteção. Já o nosso meio ambiente artificial, ele é constituído pelo espaço urbano, consubstanciado no conjunto de edificações e equipamentos públicos, dentro do artigo 225 e do artigo 182, também do artigo 21, e o artigo 5º. Já o nosso meio ambiente cultural, eles são os bens materiais e imateriais que traduzem a história de um povo, sua formação, cultura e etc. Enfim, os elementos que indicam sua cidadania, sua forma de vida, está dentro do artigo 225, o artigo 215 e 216, de forma imediata também. O meio ambiente do trabalho é o lugar onde o ser humano exerce o seu labuto, independente de ser num prédio, em um local aberto, como os garis. Procura-se salvaguardar a saúde e a segurança dentro do bem-estar do trabalhador no seu ambiente do trabalho, e esse está incluso no artigo 200. A matéria ambiental é de extrema importância, pois, além de estar prevista pela própria Constituição Federal, o direito ao meio ambiente saudável é tido como um direito humano de terceira geração, também chamado de direito da solidariedade.
É de responsabilidade do direito ambiental criar normas que garantam a sustentabilidade do meio ambiente e seu desenvolvimento contínuo, evitando assim a sua degradação e o preservando as próximas gerações. Bom, como eu disse a vocês ali no início, preservar o nosso meio ambiente hoje em dia é uma forma de amor ao seu próximo. É ele o responsável, portanto, por buscar um equilíbrio entre a exploração do meio ambiente e os agentes econômicos que dele fazem uso, buscando assim a sua preservação. Nós sabemos que o meio ambiente conservado, prevenido, pessoas que têm precaução ao meio ambiente, existe um controle econômico, porque a nossa economia reflete muito no nosso meio ambiente e sustentabilidade. Então, para termos um controle econômico, sem procura de países externos aí tentando agredir o nosso meio ambiente, nós precisamos preservar ele sempre da melhor forma possível. Quais são os temas que envolvem o direito ambiental? Eu vou falar com vocês um pouquinho hoje sobre alguns dos principais temas que envolvem o direito ambiental, mas eu aconselho vocês a pesquisarem bastante sobre, porque é um tema de extrema importância, que vocês precisam sempre estar atentos aí no nosso dia a dia, mas hoje eu vou trazer os pontos principais para vocês. Os principais temas são os princípios ambientais, política nacional do meio ambiente, instrumento da política nacional, estudos e impactos ambientais, nossos crimes ambientais e também a responsabilidade ambiental. Vocês vão perceber durante a nossa aula que muitos assuntos são correlacionados, que de fato o direito ambiental, as leis do meio ambiente, elas intercalam e entrelaçam umas às outras, então por isso muitas vezes os assuntos podem ser repetidos, mas não, é porque eles são realmente muito correlacionados. Princípios ambientais. Quais são os nossos princípios ambientais? O princípio da preservação, o princípio da precaução, o princípio do poluidor-pagador, o princípio do desenvolvimento sustentável, o princípio da participação pública. O nosso princípio da prevenção, ele tem relação ao prevenir. Nós precisamos sempre nos prevenir mediante o nosso meio ambiente. Já o princípio da precaução, ele complementa a prevenção. Prevenir, precaver, sempre em relação ao nosso meio ambiente, os maiores cuidados sempre necessários. Já o poluidor-pagador, ele identifica as externalidades causadas pela atividade econômica. No caso, o poluidor-pagador são as atividades econômicas que afetam aí o nosso meio ambiente. O desenvolvimento sustentável é voltado para a nossa sustentabilidade. Nós sabemos aí que a sustentabilidade é um assunto de extrema importância e está dentro em inúmeros assuntos dentro aí do nosso dia a dia. Já a participação pública, ela também se correlaciona com o poluidor-pagador, que é sobre a nossa economia e o meio ambiente. O que é a Política Nacional do Meio Ambiente? Também conhecida pela sigla PNMA, a nossa Política Nacional do Meio Ambiente é responsável por orientar ações e práticas que devem ser seguidas por empresas cujas atividades interferem no meio ambiente. Ela busca preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental, visando sempre garantir a qualidade da vida de todos. Alguns dos princípios e principais aspectos da nossa Política Nacional do Meio Ambiente são a manutenção do equilíbrio ecológico, a racionalização, planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, proteção dos ecossistemas, controle das atividades potenciais poluidoras, entre outros. O principal motivo da sua importância, que é seus objetivos tentam harmonizar a defesa do meio ambiente com o desenvolvimento econômico e a justiça social. Ainda sobre a nossa Política Nacional do Meio Ambiente. O objetivo é preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, propicia a vida, buscando garantir condições para o desenvolvimento socioeconômico, interesses da segurança nacional e a proteção da dignidade da vida humana. Tal lei ainda tem objetivos específicos, segundo o artigo 4º, ela precisa conciliar o desenvolvimento econômico-social com a preservação do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, definir áreas prioritárias para a ação governamental relacionada à qualidade e ao equilíbrio ecológico, estabelecer critérios e padrões de qualidade ambiental no tocante ao uso e manejo de recursos ambientais, difundir tecnologias de manejo do meio ambiente, dados a informações ambientais e criar uma consciência pública sobre a necessidade de preservação
da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. Também precisa preservar e restaurar recursos ambientais, visando a utilização racional e disponibilidade permanente, e também impor ao poluidor e ao predador a obrigação de recuperar ou indenizar dentro dos danos causados. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre os nossos estudos e impactos ambientais. O estudo de impacto ambiental, conforme estabelecido na legislação ambiental brasileira, é um documento de natureza técnica que tem como finalidade avaliar os impactos ambientais gerados por atividade ou empreendimentos potencial poluidores ou que possam causar degradação ambiental. Bom, vocês puderam perceber aí que a maioria dos nossos impactos ambientais são causados por empreendimentos poluidores aí dentro do nosso meio ambiente. Sendo assim, um dos principais instrumentos utilizados no planejamento ambiental, na avaliação de impactos e na delimitação de áreas de influências destes. As principais atividades causadoras dos impactos ambientais no planeta são a mineração, a agricultura, a exploração florestal, a produção de energia, os transportes, as construções civis, como estradas e cidades, além das indústrias básicas químicas e também as nossas indústrias metalúrgicas. Vamos falar um pouquinho sobre as principais leis ambientais no nosso Brasil, as nossas leis ambientais nacionais. Nós temos aí a nossa Constituição Federal de 1988, que é de extrema importância. Nós temos a Política Nacional do Meio Ambiente, que eu já falei um pouquinho com vocês sobre ela. A nossa Lei da Ação Pública, Lei de Crimes Ambientais, o nosso Código Florestal, que também está dentro das nossas leis de crimes ambientais, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Estatuto da Terra, a nossa Política Agrícola e também a nossa Lei do Água. Vamos falar sobre as leis da ação pública. A Lei número 7.347, de 24 de julho de 1985, ela disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao nosso meio ambiente, ao consumidor e a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e da outras providências também. O objetivo da ação civil pública é o direito de postular a tutela jurisdicional dos interesses meta-individuais, de buscar soluções para os conflitos de interesse de um número indeterminado de pessoas com diversos interesses, mas que dentro esses encontra-se o que é indivisível a todos deste grupo. Vamos falar sobre as nossas leis dos recursos hídricos. O Plano Nacional de Recursos Hídricos, PNRH, estabelecido pela Lei número 9.433/97, é um dos instrumentos que orienta a gestão das águas no Brasil, o cujo de diretrizes, metas, programas que constituem o nosso Plano Nacional de Recursos Hídricos foi construído em amplo processo de mobilização e participação social. A água é o elemento natural desvinculado de qualquer uso. Um recurso hídrico, por sua vez, é toda a água proveniente da superfície ou subsuperfície da terra e que pode ser empregada em um ou determinado uso da atividade, podendo também passar a ser um bem econômico. Bom, nós sabemos aí de forma clara que águas a serem utilizadas dentro do nosso recurso hídrico precisa claramente ter um saneamento básico. Então, como foi dito aqui, um recurso hídrico, por sua vez, é toda a água proveniente da superfície ou subsuperfície da terra e que pode ser empregada a um determinado uso ou atividade, podendo também passar a ser um bem econômico. A água de saneamento básico é um dos principais a serem utilizados aí como nosso bem econômico. Vamos falar sobre a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Lei número 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a nossa PNRS, é bastante atual. Contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao país no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos.
Dentro do Estatuto da Terra, vamos falar um pouquinho agora sobre o nosso Estatuto da Terra, um dos mais importantes dentro das nossas leis dos crimes ambientais. A Lei número 4.504, de 30 de novembro de 1964, dispõe sobre o Estatuto da Terra e dá outras providências dentro do artigo 1º. Esta lei regula os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, para os fins de execução da reforma agrária e também a promoção da nossa política agrícola. Quais são os principais, os princípios do Estatuto da Terra? Favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas famílias, mantém níveis satisfatórios de produtividade, asseguram a conservação dos recursos naturais, observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre as que possuem e a cultivam também. Bom, o que seria a nossa política agrícola que foi citado aqui dentro do Estatuto da Terra? As boas práticas agrícolas são um conjunto de princípios, normas e recomendações técnicas aplicadas nas etapas da produção, processamento e transporte de produtos vegetais, alimentícios e não alimentícios, orientadas a promover a oferta de alimento seguro, de forma a cuidar da sua saúde humana e proteger o meio ambiente e melhorar as condições dos trabalhadores rurais e também das suas famílias. A política agrícola procura eliminar as distorções que afetam o desempenho das funções econômicas e social da agricultura, assim como proteger o meio ambiente e garantir o seu uso racional e estimular a recuperação dos nossos recursos naturais. Vamos falar aí sobre os nossos principais crimes ambientais. São considerados crimes ambientais as agressões ao meio ambiente e ao seu componente, fauna, flora, recursos naturais, patrimônio cultural, que ultrapassam os limites estabelecidos por lei. Ou ainda a conduta que ignora normas ambientais legalmente estabelecidas, mesmo que não sejam causadas por danos ao meio ambiente. Nós temos aqui alguns crimes ambientais que ficaram bem conhecidos aí, né, no nosso Brasil de forma nacional, que é o vazamento de óleo na Baía de Guanabara, que aconteceu no Rio de Janeiro, no ano de 2000, o vazamento de óleo nos rios Barigui e Iguaçu, que aconteceu aqui no Paraná, no ano de 2000, incêndio na Ultracargo, no Porto de Santos, em São Paulo, que aconteceu no ano de 2015, o rompimento da barragem de Mariana, que infelizmente nós tivemos perdão pela forma de se expressar, nós tivemos uma grande quantidade de óbito por esse crime ambiental que aconteceu. E também o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, que aconteceu no ano de 2019. Dentro dos crimes ambientais que entra o direito penal ambiental, nós temos na Lei 9.605, que classifica os crimes ambientais em 5 tipos: crimes contra a fauna, crimes contra a flora, poluição e outros crimes ambientais, crime contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural e crimes contra a administração ambiental. Vamos falar um pouquinho sobre os crimes contra a fauna. Dentro dos crimes contra a fauna, nós temos 3 principais, que são as de forma doméstica, que são os animais que tradicionalmente foram submetidos aos procedimentos de manejo e dependem do ser humano. A domesticada, que são os animais encontrados na natureza, mas que por circunstâncias especiais passaram a conviver harmoniosamente com o ser humano. E temos também a silvestre, que são animais que possuem como habitat natural as florestas, rios, matas ou mares, e normalmente não possuem habitabilidade com o ser humano. Bom, como vocês puderam perceber aí, todas as formas de agressão dentro dos crimes de forma doméstica, domesticada e silvestre precisam sempre ser denunciadas. Vamos falar sobre os nossos crimes contra a flora. Dentro dos principais crimes ambientais, como eu citei, temos o crime contra a flora. O que é esse crime contra a flora? A flora é um conjunto de plantas de uma determinada região, sendo composta por diversas formações específicas como campos, florestas,
pradarias, savanas, estepes, bosques e matas. E a entrada em vigor do Código Florestal, a despeito de modificar o uso do solo, por exemplo, no que diz respeito às áreas consolidadas, segundo o Superior Tribunal de Justiça, não representou a extinção de crimes de normas dentro da Lei de Crimes Ambientais. Bom, se nós temos aí pessoas que agridem de forma irregular a nossa flora, né, dentro de cultivos, aí, campos, florestas, eles também precisam sempre ser verificados e vocês denunciem aí nos locais que vocês residem. Vamos falar sobre a nossa poluição e outros crimes ambientais. Nos termos do artigo 3º da Lei 6.938/81, nós temos a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudicam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetam desfavoravelmente a nossa biota, afetam as condições estéticas ou sanitárias do nosso meio ambiente e também as que lançam matérias ou energias em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. O nosso artigo 54, ele prevê a punição por poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam causar danos à nossa saúde humana. Vamos falar sobre os nossos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimonial. O patrimônio cultural protegido pela norma jurídica está previsto na Constituição Federal, que qualifica o patrimônio cultural brasileiro nos termos do artigo 206. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomadas individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais as formas de expressão, os modos de criar, fazer, viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, ou também os nossos conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico e arqueológico, paleontológico, ecológico e também o científico. Vamos falar sobre os nossos crimes contra a administração ambiental. A pena mais elevada da lei, de 3 a 6 anos e multa, é aquela prevista no artigo 69A, incluindo pela Lei 11.284/6, que está: elaborar ou apresentar no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, que inclusive por omissão. A norma pune gravemente aqueles que embaraçam ou frustrem a apuração dos crimes ambientais, servindo de instrumento para a fiscalização dos crimes ambientais seja efetivamente cumprida. Vamos falar sobre a legislação ambiental internacional. Vocês vão perceber aqui no decorrer desses nossos slides, eles têm muito a ver com todas as leis de crimes ambientais que foi citado anteriormente. A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança no Clima tem como objetivo estabilizar a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, a fim de evitar interferências perigosas no sistema climático. Já o Protocolo de Quioto é um protocolo de Convenção de Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que estabelece compromissos obrigatórios da redução das emissões de gases de efeito estufa para os países desenvolvidos. Já a nossa Convenção sobre Diversidade Biológica busca a conservação e o uso sustentável da diversidade biológica, bem como a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos. Sobre a nossa Convenção de Ramsar, visa a proteção das áreas úmidas e das suas espécies animais e vegetais, bem como a promoção do uso racional dessas áreas. A Convenção de Estocolmo trata de poluentes orgânicos persistentes
estabelecendo medidas para redução ou eliminação desses poluentes. A nossa Convenção de Basel trata do controle de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito. Sobre a Convenção de Viena, é para a proteção da camada de ozônio e busca a proteção da camada de ozônio e a eliminação gradual das substâncias que a destroem. Acordo de Paris, ele estabelece metas globais de redução das emissões de gases de efeito estufa a partir de 2020, visando sempre limitar o aquecimento global a menos de 2 graus acima dos níveis pré-industriais. Sobre a nossa responsabilidade ambiental, prestem muita atenção que a nossa responsabilidade ambiental é de extrema importância vocês estarem atentos em relação a isso. Responsabilidade das empresas em relação ao nosso meio ambiente. Como eu citei anteriormente, a Constituição Federal, ela estabelece em seu artigo 225 que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e que é dever do poder público e da coletividade defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Sobre a nossa lei dos crimes ambientais, número 9.605/1998, define as sanções penais e administrativas aplicáveis às condutas lesivas ao meio ambiente, como a poluição e o desmatamento ilegal. E sobre a nossa lei 12.305/2010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e estabelece diretrizes para a gestão integrada e o gerenciamento adequado dos nossos resíduos sólidos. Como é constatada a responsabilidade ambiental das empresas? Pode ser constatada por meio de licenciamento ambiental, monitoramento ambiental, auditorias ambientais, instrumentos da responsabilidade civil e também da responsabilidade penal. Consequências da constatação de responsabilidade ambiental podem ser aplicadas: sanção administrativas, responsabilidade de retorno ao estatuto que ante a indenização das pessoas afetadas, responsabilidade penal, prejuízos financeiros e imagem de reputação também da empresa. Bom, pessoal, por hoje é só, eu fico por aqui. Recomendo vocês fazerem pesquisas sempre voltadas ao direito ambiental. Como vocês puderam perceber, a extrema importância de estarmos sempre atentos às nossas leis. Como eu disse no início da nossa aula, a preservação do nosso meio ambiente nos dias de hoje é uma prova de amor ao próximo. A nossa futura geração precisa encontrar um meio ambiente conservado. Nós temos aí infinitas alterações climáticas que vêm acontecendo nos dias de hoje. Período de chuva tendo seca, seca tendo chuva em excesso, calor fazendo frio e assim nós seguimos aí dessa forma, né, com os nossos efeitos no meio ambiente. Recomendo a vocês fazerem pesquisas, ficarem sempre atentos às leis voltadas para a proteção do meio ambiente. Deixo aqui meu muito obrigado. Precisando, estou à disposição de vocês. Até mais, pessoal!